E, Vitor, só para trazer informação, né, enquanto estávamos nesse caminho, vocês viram na coletiva o Ancelotti falando que amanhã o Neymar vai fazer uma ressonância e que se tudo der certo na semana que vem ele já pode ir a campo, começar trabalhos no campo. Enquanto estávamos no caminho da coletiva aqui para o treino, a CBF fez uma correção, o Mister acabou se confundindo ali ao falar da informação de quando o Neymar vai fazer a ressonância. A ressonância será realizada na segunda-feira, dia 8, e aí depois do resultado dessa ressonância eles vão avaliar a participação, né, do Neymar, a presença do Neymar em campo na semana que vem para os treinamentos. O Neymar, ele vai permanecer aqui, como a gente disse ontem, ele vai permanecer aqui em Cleveland fazendo o trabalho de recuperação. Quem vai acompanhar ele aqui nesse período em que a seleção viaja para Cleveland é o fisioterapeuta, o Rafael Martini, que é fisioterapeuta do Neymar, mas que já há um bom tempo ele vem à seleção como convocado, né? A gente, além dos profissionais que fazem parte da comissão fixa da seleção, tem muitos profissionais que são convocados data a data. E o Rafael Martini, ele já vinha à seleção com frequência há uns 2 anos, mais ou menos, como convocado, e ele é também o fisioterapeuta do Neymar, então será a pessoa responsável, a pessoa que vai permanecer aqui acompanhando o Neymar nesse processo de recuperação, que já conhece muito bem ele enquanto a seleção viaja. E aí no domingo, na madrugada, a seleção retorna. No domingo tem treino, a princípio programado, os jogadores devem ganhar algumas horas de folga, e aí na segunda o Neymar passa pela ressonância, e aí, a partir desse resultado, possivelmente na terça ou na própria segunda, né, dependendo do horário da ressonância e do treino, pode ser que a gente já veja o Neymar em campo fazendo alguma movimentação. Tá, legal, era isso que eu ia perguntar, né? Numa dessa, na própria segunda-feira, dá pra gente ver um pouquinho do Neymar, que eu acho que é o que gera grande expectativa aí do torcedor de ver como o Neymar vai se comportar. Vai ter cobertura especial na clínica, tem que ter. Vai. Vai. O André Henning, ele falou, né? A galera vai querer abrir uma live aqui na TNT Sports, né? Direto da sala de ressonância. É Aí isso, prorrogação. Arquibancada e prorrogação de ressonância. Cara, é isso. Radar da ressonância. A produção abriu enquete aí. A gente vai escutar o Ancelotti falando sobre o Neymar, perfeito, mas tem enquete para você participar, daqui a pouco eu já dou uma parcial aí para vocês da pergunta. Paquetá ou Ryan? Quem seria o seu titular? Daqui a pouco eu quero ouvir da Monique também, do Vitor Sérgio Rodrigues, mas você tem que ser inscrito aqui para você participar do chat e também para fazer a votação aí, beleza? Voltando e recapitulando, já que a Monique puxou aí o assunto Neymar, vamos escutar o Ancelotti falando sobre o Neymar, e aí depois a gente dá aqui as nossas projeções aí pro camisa 10 da seleção brasileira. Roda aí. Io acho che la situazione del Neymar è bastante clara, sta facendo un ottimo lavoro individuale. Credo che a final de semana amanhã vai fazer una ressonância. E depois da ressonância, se tudo sale bem, pode treinar com o grupo a próxima semana. Só a confirmação aí de fato dos próximos passos do Neymar. Assim, o quão importante seria ele ter poucos minutos contra Marrocos? Ou isso não mudaria nada? Porque a gente sempre fala assim, de que ele é um jogador diferente, aquela parada de 15, 10 minutos ele pode resolver. Assim, mudaria alguma coisa ele ter poucos minutos contra o Marrocos, que na teoria é um jogo, na teoria não, vai ser um jogo muito mais difícil do que contra a seleção do Haiti, ou realmente no caso dele é só quando tiver 100% para não ter nenhum risco assim? Não, eu acho que não tem que colocar contra Marrocos, não. Mesmo que o Brasil precise, porque é mais provável que precise depois. E essa lesão é uma lesão muito traiçoeira, tal. Claro que quem vai colocar em campo, quem vai avaliar e tal, vai ter certeza de que ele pode jogar. Mas a gente precisa do Neymar para o mata-mata. O Neymar, se ele for jogar, e ele estiver pronto para jogar e tal, ele vai ser importante no mata-mata. Ali sim vai ter vida ou morte, precisa, se perder vai embora. Contra o Marrocos não é assim. Depois, se perder de Marrocos, tem mais 2 jogos para fazer 6 pontos e igualmente se classificar para o mata-mata. Você pode ir para uma outra chave, você pode não passar em primeiro e tal, e aí vai ver o que vai acontecer. Mas ter essa primeira fase e ter mais 15 dias de primeira fase para o Neymar treinar com os caras, o Ancelotti ver onde é que ele vai jogar, qual que é a melhor forma de os caras acharem ele em campo, dele achar os outros jogadores, é um luxo. É ótimo ter uma primeira fase para ele fazer uma pré-temporada e chegar para quando a Copa do Mundo de fato começa para ele. Vários times vão fazer isso. A Espanha vai preparar o Lamine, a Argentina vai preparar o Messi.
para quando for mais necessário. Vocês estão de acordo aí? Fala aí, ô Cinho. Cara, eu vou um pouquinho na contramão do Becker, assim, ele vai fazer ressonância, não tem lesão. Ele claramente está treinando dentro, ele não está treinando fora, mas está treinando dentro. O preparo físico dele não vai estar em dia, mas a ressonância deu ok. Clinicamente ele não sente dor. Ele está num nível de preparação que ele consiga entregar, tá tudo limpo e liberado, ele não sente nenhum desconforto, nenhum músculo estranho, nada, tá tudo zero. Bota pra torar. Eu prefiro ele 15, 20 minutos contra o Marrocos, e aí, tipo assim, ganhamos do Marrocos, como o Beckler falou, é um jogo extremamente importante, e aí contra o Haiti, Ney, você nem vai. Você e o Magalhães, se quiser ficar no Coffee Duty, deixa que os caras seguram o B.O. Pra mim a questão que não me entra na cabeça, assim, eu não acho um absurdo a convocação do Neymar, acho que quem é a favor tem argumentos que eu considero, mas, cara, eu não gosto da ideia de você levar um jogador que não consegue fazer a preparação, cara, logo de cara, sabe? Tipo, mano, você não consegue... Tudo bem que ele é um jogador acima e tal, mas, mano, sabe, de novo, ele tem que recomeçar, ele tem que fazer uma pré-temporada de novo. Quantas pré-temporadas já não fez no Santos? Mas essa convocação meio que deixou claro pra gente de que, pô, beleza, a gente tá levando um cara pra ter ele no mata-mata. O que vier antes, beleza, se ele conseguir ser liberado antes, é lucro. Mas assim, eu acho que sim, não sei a opinião do se a gente faz uma primeira fase redondinha, time encaixa, já vai começar a gerar tudo aquele negócio, aí tira, não põe. Se o jogo tá pedindo o ritmo lá em cima, entrar pra qualquer jogador dentro de um jogo de nível assim, é difícil. Pior coisa é difícil. Imagina pro Neymar, que já nas últimas temporadas... Assim, cara, o meu questionamento é esse. Eu acho que quem é a favor... 26, ele é diferente, concordo também, não tem problema. Mas isso me incomoda. O time tá fazendo a preparação e mais vezes, de novo, o Neymar tá dentro, não tá fora no campo. Então, assim... Eu queria ouvir do VS também, da Monique, se pra vocês, assim, ficou, pra mim, pelo menos, deu a sensação de que, pô, beleza, a gente vai estar na expectativa de contar com ele quando o negócio apertar no sentido dos jogos mais agudos no mata-mata, que se perder, está fora. O que viesse antes era lucro, a gente até então não trabalhava com essa possibilidade de contar com o Neymar antes, possivelmente até numa estreia. Vocês estão nessa linha também de que, pô, o que vier antes é lucro, ou... Pós-panturrilha, né? Pós-panturrilha, exatamente. Ah, tá. Porque antes não era não. Antes o pensamento era ter o Neymar. Inclusive as falas do Ancelotti acho que tiveram uma correção aí, né? O Ancelotti deixava entender que só levaria o Neymar se ele tivesse a condição, inclusive, de jogar os 90 minutos. Isso. Ele falou isso em algumas vezes. Aí depois foi modificando isso, modificou até na própria entrevista exclusiva que ele fez com a Monique Danello aqui, que aí ele já começou a dizer, não, ele não precisa estar 100% no dia da convocação, não, ele pode estar 100% na hora de jogar. Então, assim, num primeiro momento não era, no primeiro momento era ter o Neymar na fase de grupo. Depois que teve a lesão na panturrilha, lá naquele jogo com o Curitiba, aí teve uma readequação de planos, e aí agora você vai preparar o Neymar o melhor possível para quando ele puder jogar. E aí, nesse sentido, eu acho que não faz, tô com o Beckler nessa, acho que não faz muito sentido você apressar para contar com ele contra o Marrocos. Se você, eventualmente, que você perca para o Marrocos, tá? Você perca para o Marrocos. Você, ganhando do Haiti, você faz 3 pontos, classificando o terceiro, a chance de você classificar com 3 pontos existe. Aí depois você pode até classificar, se a gente está pensando em classificar, tá? Não é pensando em fazer a melhor campanha possível. Se o problema é só classificar, você pode até com um empate contra a Escócia classifica. Então, assim, eu acho que não há necessidade de você esticar a corda ou arriscar nada com o Neymar contra o Marrocos. Aí preparar, recuperar bem e ver quando ele vai poder ser utilizado e na minutagem que ele puder. Eu acho que são 2 cenários e até por isso a pergunta, né, super pertinente do nosso colega naquele dia, se ele soubesse que a lesão era grau 2 antes da convocação, se ele teria chamado ou não, né? Porque é justamente tentar alinhar esse discurso que o Ancelotti usava e que talvez se ele tivesse a informação de que o Neymar precisaria de 2, 3, 4 semanas no dia da convocação, talvez o cenário pudesse ser diferente.
diferente, porque no fim das contas, o Neymar, o Ancelotti, ele deixou claro que numa Copa do Mundo ele poderia considerar trazer um jogador que não tivesse 100%, mas que teria tempo hábil dentro do período para se recuperar, mas o Neymar tinha uma outra questão, que é o fato de não ter conseguido ser convocado em nenhuma outra data FIFA. Então esse período de 15 dias de treino seria muito importante para o Neymar, né? Seria um momento muito importante, não só para o ambiente, obviamente esse ambiente o Neymar já está acostumado, já conhece muito bem, não precisa treinar para se adaptar, mas para o Neymar treinar em alto nível, né? Para o Neymar treinar com esses outros 25 jogadores em alto nível. E aí eu acho que o que o Brasil mais perdeu nesse sentido não é nem não ter o Neymar para a Copa, porque o Neymar vai se recuperar, se não for para o primeiro, para o segundo jogo, mas perdeu muito. O Neymar perdeu e a seleção perdeu em não ter o Neymar nesse período que começou no dia 27 lá na Granja e termina no dia 12 na véspera da estreia, né? Que seria um período de treino de qualidade para o Neymar aqui em alto nível junto com a seleção. Então, acho que no fim o grande problema, o maior problema acabou sendo esse, mas foi isso, a rota foi recalculada depois da ressonância, depois do debate e a decisão de que o Neymar permanece aqui e volta quando ele estiver apto para voltar.